Olá, o programa de hoje é sobre a tatuagem e o concurso público. O Supremo, por maioria, decidiu que a tatuagem, que hoje pode ser considerada como uma verdadeira arte no corpo, não deve ser confundida como transgressão ou conduta atentatória aos bons costumes. A tatuagem também não é sinal de incompetência no trabalho, muito pelo contrário. Para a maioria dos ministros no tribunal, por isso, proibir candidatos a concursos públicos de terem uma tatuagem é uma medida inconstitucional. Essas tatuagens não afetam a honra pessoal, o pudor ou o decoro exigido aos militares para o provimento de qualquer outro cargo público. Um policial não é melhor ou pior nos seus afazeres públicos por ser tatuado. A moral dessa história é que as pessoas amam coisas diferentes e as pessoas veem a vida de maneira diferente. O Estado não pode nem impor tatuagens e acho que tampouco o Estado pode proibir tatuagem. E você vai ver nesta edição, além dos votos dos ministros do Supremo, a opinião de especialistas. Nós ouvimos um antropólogo, um advogado e um policial que tem várias tatuagens. A tatuagem nunca me impediu, nunca atrapalhou em nada o meu serviço. Como eu te falei, muito pelo contrário, serviu apenas para me aproximar do cidadão. A proibição de tatuagens viola, com certeza, o direito fundamental à liberdade de expressão, na medida em que dispor do próprio corpo, no caso com uma tatuagem, significa, sim, uma forma de interação do ser com o ambiente. Eles vão falar sobre leis, o preconceito e a tatuagem no mercado de trabalho. Tudo isso é no programa Grandes Julgamentos do STF, que começa agora. A restrição da tatuagem para candidatos a concursos públicos era um tema que vinha sendo discutido em outras instâncias do Poder Judiciário. Candidatos desclassificados no certame acionavam a Justiça e os entendimentos eram variados. Recentemente, a matéria foi pacificada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Foi no julgamento de um recurso extraordinário apresentado por Henrique Carvalho da Silveira, de 30 anos. O candidato passou no concurso para o cargo de soldado do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo. Chegou a fazer o curso, mas foi desclassificado por ter uma tatuagem na perna. O desenho de um mago tem cerca de 15 centímetros. Henrique Carvalho, autor do recurso, que mora no interior de São Paulo, por telefone, conversou com a produção do programa Grandes Julgamentos do STF. Ele também me contou como essa história começou há 8 anos atrás. Eu prestei o concurso em 2008, aí eu passei na prova escrita e passei posteriormente na fase do exame físico. Na terceira etapa, que era o exame médico, eu fui reprovado por causa da tatuagem. E nesse dia reprovou também todos que tinham qualquer tatuagem, independentemente do tamanho e lugar do corpo. Aí eu procurei meu advogado para entrar com mandato de segurança para poder voltar nas fases do concurso, nas próximas fases, né? Então, Henrique, você chegou a frequentar o curso da PM porque conseguiu uma liminar da primeira instância? O juiz deu essa liminar e eu pude voltar nas próximas etapas, que seria o exame psicológico, investigação social e documentos e títulos. Passei em todas elas e comecei a frequentar a escola. Aí eu comecei a frequentar a escola e nesse período da escola saiu meu julgamento do primeiro processo, dando a causa a meu favor. Então o Estado de São Paulo recorreu. E ele recorreu e faltando 15 dias para a minha formatura, saiu o julgamento, que é o segundo processo, que o Estado recorreu. Saiu e eu perdi. E minha exoneração saiu dia 10 de fevereiro de 2012. E eu estava praticamente 4 meses na rua e eu tive que sair. E foi então que a partir daí nós entramos com um outro processo. A última tentativa, que deu certo, foi o terceiro recurso apresentado pela defesa de Henrique no Supremo Tribunal Federal. Por maioria, o STF entendeu que os editais de concursos não podem ser arbitrários. Aqueles editais que limitam
a entrada de candidatos nos concursos apenas por fatores que não têm ligação direta com a atividade desenvolvida no órgão podem ser considerados como discriminatórios, abusivos e que vão contra a Constituição Federal. No dia do julgamento, Henrique, que mora em São Paulo, acompanhou a sessão em Brasília. No plenário do STF, ele aparece na foto com o advogado Vicente de Paulo Massaro, comemorando a decisão. Qual a sensação, Henrique, com o resultado desse julgamento que vai permitir o seu retorno à corporação? Foi um grande alívio, uma sensação imensa de satisfação em saber que poderia voltar à corporação. Estou muito contente e feliz, pois vai poder ajudar várias pessoas que também passaram por essa situação. A discriminação de candidatos que eram eliminados do concurso apenas por ter uma tatuagem era uma realidade que agora ficou para trás. Esse julgamento no Supremo pacifica a matéria e abre um precedente importante para que outros requisitos e critérios considerados discriminatórios sejam excluídos dos editais. A Constituição Federal afirma, no artigo 37, o inciso 1º, que os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, segundo as condições previstas em lei. Então, a lei pode restringir o acesso a cargos públicos, desde que haja uma correlação lógica entre a exigência e as atribuições do cargo. Que se não houver um critério de necessidade, então essa exigência pode ser tida por inconstitucional, porque viola o princípio da razoabilidade. O advogado e professor de Direito Administrativo ainda ressalta que existe um espaço onde o Estado não pode interferir na vida privada do candidato. Valores constitucionais também são violados quando há interferência indevida. A Constituição garante a liberdade de manifestação do pensamento e de manifestação daquilo que você acredita como sendo seus valores, os seus conceitos. A não ser, óbvio, e aí cada caso tem que ser avaliado com relação às suas peculiaridades, tatuagens que, de forma flagrante, possam gerar violação a valores da própria corporação e também valores da própria sociedade. Por exemplo, tatuagens que façam apologia ao crime. Independentemente de ser visível do seu tamanho, uma tatuagem não é sinal de inaptidão profissional. Um policial não é melhor ou pior dos seus afazeres públicos por ser tatuado. Essa frase está no voto do relator do recurso extraordinário, ministro Luiz Fux. Ele ressaltou que um profissional ou um militar, independentemente da área, pode desempenhar a sua função com amor, com competência e sendo destaque na área de atuação, independentemente de ter ou não um desenho tatuado no corpo. É o caso do soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, Matheus Soares Maia. Integrante da PM na capital federal há 2 anos, Matheus já tinha tatuagens antes de passar no concurso. Como saiu na decisão, não é impedimento nenhum, porque você ter tatuagem, isso não determina se você vai atuar melhor ou não do que uma pessoa que não tem. Isso não interfere em absolutamente nada no teu trabalho. O soldado tem um braço fechado pelas tatuagens. Desenhos tribal, oriental, modelos variados. Entre eles, Soares Maia carrega no corpo o sonho de se tornar um oficial da PM. Faca na caveira, uma tatuagem que faz alusão ao símbolo do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia. Eu quis acrescentar ela dentre todos os elementos que eu fiz no braço por conta da polícia, que já era um desejo antes de estar nela, eu sempre quis a polícia. Então eu fiz como algo para lembrar, antes de eu entrar, que o que eu busco, o que eu procuro, porque o outro braço também já tem outro destino. Aqui eu vou colocar mais coisa da polícia, vou colocar família. O soldado Soares Maia conta que, ao contrário de outros estados, no Distrito Federal, a Polícia Militar não restringe a entrada de candidatos com tatuagens, o que para o militar se torna até motivo de curiosidade. A única coisa que eles impediam no edital era que a tatuagem fizesse apologia ao crime e ao uso de drogas. Mas, fora essa situação, nada impediria que a pessoa que tivesse tatuagem entrasse no concurso, que muito me indagam na rua.
quando falam, primeiro vêm, elogiam, falam que a tatuagem é muito bonita, mas eles também perguntam, não, e pode? Você pode ser militar e ter tatuagem? O doutor em Sociologia, antropólogo e cientista político da Universidade de Brasília, Antônio Flávio Testa, explica que a tatuagem já foi vista como símbolo de transgressão, rebeldia e até marginalidade, mas garante que o comportamento da sociedade está mudando. A tatuagem tem um sentido simbólico muito acentuado. Se você olhar 2, 3 séculos passados, usavam muito isso no Cais do Porto, entre os marinheiros, né, militares. E depois também foi muito utilizado em presídios, para estigmatizar os presos, separar estupradores, assassinos daqueles outros. Vinha como uma penalização. Também foi usada politicamente de uma forma muito nociva. Você viu a crueldade que foi feita contra os judeus nos campos de extermínio nazistas. Então ela tem um traço cultural longo. Mas recentemente, e muito recentemente, nas últimas 3 décadas, vamos dizer assim, não dá para dizer exatamente, mas o mercado de tatuagens cresceu muito e houve uma mudança radical, porque as pessoas passaram a se tatuar o seu próprio corpo com um objetivo diferente, de ficar mais bonito, ficar mais livre, né, de mostrar que tem aqueles traços no seu corpo. O especialista acredita que a tatuagem passou a representar uma forma autêntica de liberdade de manifestação do indivíduo. É uma forma de expressão desde que você coloque um desenho, uma expressão, uma marca. Nós temos pessoas conhecidíssimas que colocam nos braços a tatuagem do filho, da filha, e declara amor, mulheres que colocam no corpo o nome do namorado, que depois vira ex-namorado, homens que colocam também e jura de amor eterno para uma pessoa que já passou. É uma forma de expressão, né? Não é permanente porque a vida muito e a tatuagem não muda muito. Então, é mais fácil você dar às pessoas o direito de fazerem com o corpo o que quiserem e responderem pelas suas atitudes do que você tentar cercear isso, né? Então, eu acho que cada vez mais o Estado tem que se deixar de ficar de lado essas questões. São questões de foro íntimo. No próximo bloco, você vai conhecer os argumentos do relator, ministro Luiz Fux. Ele defendeu que as tatuagens não devem ser proibidas dos concursos públicos, salvo se o candidato exibir desenhos com ideias preconceituosas, terroristas ou com incitação à violência. Os detalhes você vai ver a seguir. A proibição de candidatos com tatuagens em concursos públicos é uma medida inconstitucional. Você vai ver agora os detalhes desse julgamento. A decisão, que ganhou a repercussão geral, vai atingir também decisões de outras instâncias do Poder Judiciário. Os editais de concursos, elaborados a partir do julgamento concluído em agosto, deverão se adaptar à nova regra do STF. O recurso extraordinário foi contra a decisão de primeira instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve o afastamento do bombeiro da Polícia Militar do Estado, Henrique Carvalho da Silveira. O militar foi afastado da corporação porque foi reprovado no exame médico por ter uma tatuagem na perna. E por que Henrique, um jovem que tatuou um mago na sua perna, não pode permanecer no quadro do Corpo de Bombeiros? Eu não vejo razão para isso. Quem nunca teve uma criança numa férias que tatuou seu corpo com uma tatuagem não permanente, mas que se deliciou com isso? De modo que essa prática da tatuagem, ela é difundida. Julgar um candidato pelo uso de tatuagem é discriminatório, é preconceituoso e é contra a nossa Constituição. Daí que eu não vejo empecilho algum que Henrique, como bombeiro, deixe de salvar uma vida porque possua a tatuagem de um mago em sua perna. Os critérios do edital do concurso também foram considerados desproporcionais pelo relator. O ministro Luiz Fux foi seguido pela maioria e, durante o voto, também falou sobre preconceito, liberdade de expressão e os limites do Estado e das leis para o desempenho de uma função pública.
São inadmissíveis, porquanto inconstitucionais, restrições ofensivas aos direitos fundamentais, à proporcionalidade, o que revelem descabimento para o pleno exercício da função pública objeto do certame. Destarte, toda lei deve respeitar os ditames constitucionais, maiormente quando referir-se à tutela ou restrição de direitos fundamentais, o que nos leva à conclusão de que os obstáculos para o acesso a cargos públicos devem estar estritamente relacionados com a natureza e as atribuições das funções a serem desempenhadas. O relator ainda abordou a evolução da tatuagem ao longo dos últimos anos. Tatuagem ou outras formas de marcas permanentes realizadas intencionalmente no corpo do indivíduo por sua livre escolha passaram por intensa transformação quanto ao seu aceitamento social, de forma que características que estigmatizam determinados setores da sociedade, com sinais que retratam valores, ideias e sentimentos, odiadamente, consistem, na verdade, em autêntica forma de liberdade de expressão de um indivíduo que se expressa por meio de uma marca no seu corpo. Vale destacar que a tatuagem nos dias presentes disseminou-se pela sociedade brasileira, sendo extremamente corriqueira entre pessoas das mais diferentes classes sociais, gêneros e profissões. O princípio da isonomia, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, também ganhou destaque no voto do ministro Luiz Fux. O Constituinte, ao instituir a isonomia como princípio do nosso Estado democrático de direito, teve como objetivo principal o implemento de medidas com o escopo de minorar esses fatores discriminatórios. Um policial não é melhor ou pior dos seus afazeres públicos por ser tatuado. A única ponderação do relator foi em relação ao tipo de tatuagem do candidato. Tatuagens que representem verbigrácia, obscenidades, ideologias terroristas, discriminatórias, que preguem a violência e a criminalidade, bem como a discriminação de raça, credo, sexo ou origem, bem como temas inegavelmente contrários às instituições democráticas, podem, sim, obstaculizar o acesso a uma função pública e, ad eventum, restrição nesse sentido que não se afigura desarrazoado ou desproporcional. Foram 7 votos a 1. Os ministros decidiram que as tatuagens não podem ser proibidas, salvo se o candidato a concurso público ostentar um desenho que viole valores constitucionais. Eis que aqui estou nesta dimensão tratando do fato específico da tatuagem como uma expressão não verbal e um direito que, tal como todos os direitos derivados da expressão da liberdade, da personalidade ou de qualquer outra manifestação, por certo, não é absoluto. E encontra limites, precisamente, em conteúdos que estão constitucionalmente protegidos. Quando o edital, como no caso concreto, inova e, ao inovar, ofende um conteúdo constitucionalmente previsto, não há dúvida alguma que se trata de uma inconstitucionalidade. E, neste caso, eu chamo a atenção para isso, ainda que seja algo tênue, mas o eminente ministro relator bem evidenciou que o edital se referia a tatuagens que não poderiam atentar contra a moral e os bons costumes. A moral dessa história é que as pessoas amam coisas diferentes e as pessoas veem a vida de maneira diferente. Ou, como gosto de dizer, o ministro Fux lembrou agora, cada um é feliz à sua maneira. E o Estado, portanto, não tem o direito de fazer determinadas escolhas existenciais pelas pessoas. O Estado não pode pretender viver as nossas vidas para nos poupar de escolhas equivocadas. O Estado não pode nem impor tatuagens e acho que tampouco o Estado pode proibir tatuagem. Somente se pode impor, como regra geral, às tatuagens, as restrições que legitimamente se podem impor à liberdade de expressão, que são poucas. Mas, em situações extremas, nenhum direito é absoluto. Se você tiver uma tatuagem, sei lá, morte aos gays, queime um índio hoje, ou alguma outra derrota do espírito, certamente eu acho que você pode reprimir. Fora dessas situações, ou seja,
de conteúdo constitucionalmente reprimível, eu acho que não é possível estabelecer nenhum tipo de discriminação. O ministro Ricardo Lewandowski chamou atenção no julgamento para a restrição de alguns editais que fazem exigências sobre a idade e até a altura do candidato. Para o ministro, em alguns casos, essas medidas estão compatíveis com as atribuições daquele candidato ao exercer a função. Nós temos assentado a constitucionalidade da imposição de restrições de altura quando se trata de concursos para militares, tanto a altura mínima quanto a altura máxima, e esses critérios variam conforme o avanço da tecnologia. Por exemplo, me explicaram recentemente algumas autoridades militares que a altura mínima e máxima se deve exatamente à possibilidade ou não de pilotar um avião, tendo em conta as dimensões do cockpit de um caça militar, por exemplo. O professor de Direito Administrativo e advogado Eliesley Silva explica que a Constituição não proíbe exigências. Elas são admitidas, na medida em que respeitem direitos constitucionais. Essa exigência, ela é aceita na medida em que também obedeça ao princípio da razoabilidade. Um exemplo clássico. Quando se exige que para concursos de agente penitenciário se tenha ali um percentual para candidatos do sexo masculino e feminino, exatamente por conta, dentre outras coisas, daquela exigência de que a revista só possa ser feita por uma pessoa do mesmo sexo. Então a administração, querendo atender essa demanda, ela pode exigir que num determinado concurso, por exemplo, olha, eu só vou abrir vagas para candidatos do sexo feminino. Acompanho o eminente relator no provimento do recurso extraordinário. Tenho voto escrito, vou juntar os autos, mas ele parte da mesma compreensão, que a tatuagem, na verdade, traduz uma forma de manifestação individual, que vivemos numa sociedade plural. O ministro Marco Aurélio foi o único do plenário que votou em sentido contrário. Ele defendeu a constitucionalidade do edital do concurso de soldado bombeiro da Polícia Militar de São Paulo. Confira agora os argumentos do ministro. É difícil, presidente, numa quadra em que vinga a postura politicamente correta, ser, para utilizar um jargão dos jovens, ser careta. E não vai nisso, na assunção dessa postura, não vai nisso nenhum preconceito em relação àqueles que resolvem expressar-se neste ou naquele sentido a partir de tatuagens no corpo. Mas as regras em si do concurso, se razoáveis, elas devem ser observadas. Penso que a exigência, e fico a imaginar, mesmo porque eu tenho a vista, né, da Barra da Tijuca, e na praia é muito comum me defrontar com pessoas portando toda sorte de tatuagens, fico a imaginar que a admissão ou a flexibilização da exigência regimental e com os parâmetros que devem reinar na vida militar. Os tempos são outros. Os tempos evoluíram, os costumes sociais, e por isso mesmo essas tatuagens não afetam a honra pessoal, o pudor ou o decoro exigido aos militares para o provimento de qualquer outro cargo público. Comungo da ideia de que a tatuagem hoje é uma forma de expressão. E a nossa Constituição assegura, garante a mais ampla liberdade de expressão no artigo 5º, inciso 4º. Porém, da própria Constituição, como foi dito aqui, é possível inferir que existem certos limites a esta amplíssima liberdade de expressão. Deve respeitar os direitos e a reputação das demais pessoas e também, de outro lado, a segurança nacional, a ordem, a saúde e a moral pública. Vamos agora para um breve intervalo, mas o programa Grandes Julgamentos do STF volta já.
Estou muito contente e feliz, pois vai poder ajudar várias pessoas que também passaram por essa situação. O depoimento é do autor do recurso extraordinário julgado no Supremo. O soldado passou no concurso para bombeiro da Polícia Militar de São Paulo e tinha sido desclassificado por ter uma tatuagem na perna. Henrique, que você conheceu no primeiro bloco do programa, agora só aguarda a publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no Diário Oficial da União para retornar às atividades na corporação. Essa decisão, ela é como se fosse a pá de cal sobre esse assunto, né? Em linguagem figurativa, ou seja, é a última palavra que se teria sobre essa matéria. A partir de então, não há dúvida de que esse entendimento se verticaliza para as demais cortes do Poder Judiciário e para a própria administração pública, que pode não mais criar essa barreira e evitar que, eventualmente, alguém se sinta prejudicado e demande o judiciário. Eu tenho a impressão que a sociedade será cada vez mais flexível. E se as pessoas são mais flexíveis, as famílias serão mais flexíveis e, claro, as organizações públicas e privadas também terão que se flexibilizar. Houve, durante uma época, a discriminação com as pessoas tatuadas, como se o corpo fosse decisivo para a competência profissional. Isso não é verdade. É a polícia se adequando aos tempos modernos, né? Mesmo porque você mantém o padrão, você mantém o militarismo, a ordem, a disciplina, e a tatuagem não vai interferir nisso de forma alguma. E a PM, se ela não se adequar a esse novo modelo de ser humano hoje dentro da sociedade, ela vai perder muita gente. Então você tem uma faixa de aproximadamente de 20 a 30 anos de pessoas que podem ingressar, né, na instituição. E é justamente essa faixa de pessoas em que o índice de tatuagens é muito maior. Mais fácil você dar às pessoas o direito de fazerem com o corpo o que quiserem e responderem pelas suas atitudes do que você tentar cercear isso, né? Então, eu acho que cada vez mais o Estado tem que se deixar de ficar de lado essas questões. São questões de foro íntimo. Para o soldado da PM do Distrito Federal, a tatuagem pode até ser uma aliada na aproximação dos militares com a comunidade. Serviu apenas para me aproximar do cidadão, mostrar para ele que eu sou como você, que tem a sua tatuagem, que eu não sou diferente dele, não sou diferente de nenhum de vocês. Sou mais uma pessoa que está ali para poder defender, para poder dar minha vida por vocês. E assim nós terminamos mais esta edição. Se você quer rever este ou outros programas, é só acessar tvjustiça.jus.br e procurar o link do Grandes Julgamentos do STF. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.